O Brasil não foi descoberto por acaso. Ele foi alcançado porque o sistema econômico europeu precisava se reorganizar. No final do século XV, a Europa enfrentava vários problemas ao mesmo tempo. A população crescia, a terra produtiva era limitada e os reinos competiam por recursos escassos. Produzir riqueza estava ficando mais caro e manter poder estava ficando mais difícil. As rotas comerciais tradicionais passavam pelo Mediterrâneo e pelo Oriente. Essas rotas eram longas, controladas e instáveis. Cada mercadoria atravessava diversos territórios, pagando impostos, pedágios e taxas em cada ponto. Além disso, guerras constantes interrompiam o comércio. Um conflito local era suficiente para bloquear uma rota inteira. Isso tornava o abastecimento incerto e os preços imprevisíveis. Quem controlava as rotas controlava o comércio, e quem controlava o comércio controlava o poder político. Portugal era um reino pequeno, com pouca terra agrícola e poucos recursos internos. Dependia do comércio para sobreviver, mas não controlava as rotas principais. Essa dependência era perigosa. Significava aceitar preços impostos por outros. Significava viver à mercê de conflitos que não podia controlar. A solução não era diplomática, era estrutural. Criar uma rota própria significava reduzir intermediários, diminuir impostos e garantir acesso direto às mercadorias mais lucrativas do mundo. O oceano passa a ser visto como infraestrutura, não como obstáculo, mas como caminho. Investir em navegação custava caro. Navios exigiam madeira, mão de obra especializada, manutenção e tempo. Mas uma vez prontos, permitiam algo novo: controle do fluxo. Enquanto essas decisões eram tomadas na Europa, o território que hoje chamamos de Brasil não fazia parte de um plano inicial detalhado. Ele surge como consequência de uma expansão contínua. Quando as embarcações chegam à costa, não encontram um vazio, encontram populações organizadas, com ocupação do território, produção de alimentos e relações sociais próprias. Mas esses sistemas não operavam sob a lógica do mercado europeu. E naquele momento histórico, o que não podia ser convertido em mercadoria não tinha valor econômico. O território começa então a ser reinterpretado. A terra deixa de ser espaço de vida e passa a ser ativo, algo que pode gerar retorno. O primeiro interesse foi a madeira, fácil de extrair, abundante e valiosa para a construção naval e tinturaria. Ela exigia pouco investimento inicial e retorno rápido. Em seguida, o açúcar, um produto caro, desejado e altamente lucrativo no mercado europeu, mas que exigia grandes extensões de terra, trabalho intenso e produção contínua. O Brasil oferecia exatamente essas condições. Aqui se estabelece um modelo fundamental: produzir aqui, processar parcialmente, exportar quase tudo. O lucro principal não ficava no território, ficava onde o comércio era controlado. Esse modelo não foi imposto de uma vez. Ele foi testado, repetido e ajustado. Funcionava economicamente, então foi mantido. Cada decisão reforçava a anterior. A terra era organizada para produzir. O trabalho era organizado para sustentar essa produção. A infraestrutura era criada para escoar mercadorias, não para integrar o território. O Brasil não entra no sistema mundial como centro de decisão. Entra como fornecedor. Aqui não se escolhe o que produzir. Produz-se o que o mercado externo demanda. Aqui não se controla o destino da riqueza. Ela sai. Se esse tipo de explicação faz sentido para você, se você quer entender como sistemas econômicos se formam antes das datas e dos nomes, vale a pena se inscrever. Este canal existe para explicar estruturas, não eventos isolados. Com o tempo, essa lógica cria efeitos profundos. A economia interna se organiza em função da exportação. O desenvolvimento local se torna dependente de ciclos externos. Quando a demanda cai, o sistema entra em crise. Mesmo quando os produtos mudam, a função permanece.
Mudam os ciclos econômicos, mudam as tecnologias, mudam os discursos políticos, mas a posição estrutural continua a mesma. A verdadeira descoberta não foi geográfica, foi econômica. Descobriu-se que esse território podia sustentar um sistema que operava fora dele, que era possível extrair riqueza sem integrá-la ao desenvolvimento local, que controlar rotas e fluxos era mais eficiente do que controlar diretamente pessoas. Essa lógica atravessou séculos e ainda ajuda a explicar por que o Brasil ocupa esse lugar no mundo hoje. A descoberta do Brasil não criou um país, criou uma função. E entender essa função é entender a origem de muitas estruturas que ainda moldam a nossa história.